Olá, alunos do DPEM. Nós vamos agora para a nossa 10ª teleaula do curso de Inglês Instrumental e eu espero que vocês possam estar aproveitando todas as dicas, né, todos os conteúdos que nós temos passado aqui nas nossas videoaulas e que também possam estar fazendo as atividades no ambiente virtual. Hoje, nossa 10ª teleaula, nós vamos ver afixos. Então, aqui na nossa agenda, nós vamos ter prefixos e sufixos. Serão os dois conteúdos de hoje. Vamos então falar, no geral, né, os prefixos e sufixos são chamados de afixos. E ao se deparar com um texto em inglês, a gente pode sim utilizar os conhecimentos sobre prefixos e sufixos. Nós temos, por exemplo, no caso de um prefixo, né, unhappy. Ok? Então, eu tenho a palavra happy, feliz, ao acrescentar o prefixo unhappy, infeliz. Dysfunction, palavra function, função, colocamos o prefixo dis, fica dysfunction, disfunção. Business, prestem atenção nessa palavra. Nós temos a palavra busy, que na realidade é com Y, ocupado. Business é a pessoa que faz negócios. Treatment, nós temos treat, que é o verbo tratar, mais o sufixo ment, treatment, tratamento, certo? Bem, então o prefixo, o que eles fazem? Eles alteram o significado das palavras e até podem mudar a sua classe gramatical. Vamos dar uma paradinha para entender um pouco isso? Então, veja bem, classe gramatical, nós temos, vocês já devem ter estudado, em português, da mesma forma, em inglês nós temos a classe gramatical. Uma palavra ela pode ser um verbo, ela pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. E dependendo do prefixo ou do sufixo que eu coloco no radical, essa palavra pode mudar, ela pode ser um substantivo e passar a ser um verbo, ou um verbo passa a ser um adjetivo, ou um advérbio. Então, é isso que a gente está querendo mostrar, que o prefixo e sufixo, no caso agora a gente vai focar nos prefixos, eles podem fazer essa alteração com as palavras. Bem, aqui nós temos, aparecem antes do núcleo, que é a raiz ou radical, a parte principal da palavra. E em português nós também temos, olha aqui uns exemplos. No caso de infeliz, como a gente viu em inglês, unhappy, o in, o prefixo antes de feliz, que é o núcleo, então no caso feliz aqui é o núcleo, mudou o sentido da palavra. Anormal, aqui o prefixo é a, eu tenho a palavra normal, com o prefixo a, ela deu o sentido oposto, alguém que não é normal, ou alguma coisa que não é normal, anormal. Bem, em inglês, nós temos, por exemplo, alguns prefixos parecidos com os prefixos em português. Anti, que significa da ideia de oposição. Antidiuretic, né? Antidiurético. Bi, que tem o significado, né, de duplicar duas vezes. Biannual, bianual. Miss, o prefixo miss significa mal. Misunderstood, mal entendido. Um prefixo muito útil para exagerar a ação de um verbo em inglês é o prefixo over. A gente até usa, né? Muitas vezes quando a gente quer dizer que uma pessoa está usando uma roupa muito exagerada, com muitas cores, a gente fala, olha, essa pessoa está over, nossa, isso está over, está exagerado, está demais. Então, o prefixo over, ele tem essa função de dar uma ideia exagerada a um verbo. Então, vamos olhar os exemplos aqui no slide. Oversleep, então tem o verbo sleep, que é o verbo dormir, oversleep, dormir mais, dormir demais. Speed, que tem velocidade. Overspeed, acima, né, da velocidade. Load, que é carregar. Overload, sobrecarregar. Flow, que é de inundar, né, de preencher. Aí, overflow, inundar. Aqui, overdose. Então, nós já temos a palavra dose, que é, né, quando eu tenho uma overdose, eu tenho uma dose excessiva. Heat, que tem a ver com temperatura.
overheat, esquentar a mais, ter uma temperatura acima. Bem, nós trabalhamos com os prefixos, agora a gente vai ver os sufixos. Então, os prefixos, eles vêm antes do núcleo, na frente do radical, da raiz da palavra. E o sufixo, ele vem após, ao final da palavra, depois do núcleo, da raiz, ok? Vamos estudar um pouquinho os sufixos. Os sufixos aparecem no final da palavra, após o núcleo, já falamos isso. Em português, alguns exemplos. Aí ele traz aqui agradável, jogador. Então, eu tenho jogar, quando eu coloco o jogador, é a pessoa que pratica a ação, gostoso, etc. Agora, o que nos interessa é em inglês. Nós temos aqui o sufixo less, é ausência, sem. Então, endless. Sem fim, tinha uma música muito famosa, Endless Love, amor sem fim. Então, tem a palavra fim, quando eu coloco o sufixo less, sem fim. Able, capaz de. Então, possible, é uma coisa que é possível. Ness, substantivos abstratos geralmente vêm com esse sufixo. Exemplo, happiness, felicidade. Eu tenho a palavra happy, que é feliz, ok? Que todo mundo conhece. Quando eu coloco o sufixo ness, o adjetivo happy, feliz, se torna um substantivo felicidade. Então, vocês lembram que a gente falou que os prefixos e sufixos, eles podem modificar, tirar, fazer com que uma palavra saia de uma classe e vá para outra? Esse é o exemplo típico com a palavra happy. Happy é um adjetivo, feliz. She is happy, ela está feliz. Então, eu estou dando uma qualidade, estou qualificando essa pessoa como feliz. Quando eu coloco o sufixo ness, a palavra happy já fica, agora não é mais um adjetivo, se torna um substantivo, felicidade, happiness, ok? I wish you happiness. Eu desejo a você felicidades, ok? Então, vamos continuar dando uma olhada nos nossos slides em mais exemplos que ele vai trazer e também umas atividadezinhas. Aqui nós temos mais exemplos de sufixo. Então, addition, né? Adição. Monthly. Veja que month é mês, monthly, mensalmente. Technology, né? Nós temos aqui tecnologia. Able, available, né? Disponível. Available é disponibilizar. Available, disponível. Loader, carregador. Esse final é R, né? Load, de carregar. Loader, de carregador. Flexible, flexível. Olha aqui esse final. It, availability, né? Está disponível, disponibilidade. Eight, revigorate, revigorar. Mais sufixo. Então, agora o sufixo less. O sufixo less transforma um substantivo em adjetivo. Olha aí, mais uma vez falando de mudança de classe de palavras. Passa a ideia de quê? De falta, de ausência. A gente já tinha visto anteriormente. Por exemplo, o substantivo casa, que em inglês é home, se transforma em sem teto se você acrescentar, no caso aqui, o sufixo less no final da palavra home. Então, homeless significa sem teto, sem casa. Lembra? Less significa ausência, acrescido, né, na palavra home, sem teto, sem casa, homeless. Mais exemplos com o less. Careless, descuidado. Então, care, cuidado, careless, pessoa sem cuidado, descuidado. Hope é esperança. Hopeless, que não tem esperança, sem esperança. Meaning, que vem da palavra significado. Meaningless, sem sentido, sem significado. Pain, significa dor. Painless, que não tem dor, sem dor, ausência de dor, indolor. Use, uma coisa útil, né? Useless, sem utilidade, inútil.
Bem, agora eu vou propor para vocês darem uma olhada em umas palavras que elas podem facilmente aparecer em vários textos que a gente pode ter acesso em língua inglesa, e aí nós vamos ver como que, quando a gente conhece o prefixo ou o sufixo, facilita. Lembrando que as palavras que são acrescidas de sufixo e prefixos, elas são muito parecidas com as palavras em português, porque prefixos e sufixos têm a sua raiz, né, no latim, no grego, que tem influência tanto no português como no inglês. Então, por isso essas palavras são bem similares às palavras da língua portuguesa. Então, vamos dar uma olhada? Nós temos aqui question, questão. Então, esse final aqui sempre dá a ideia de terminology, terminologia, ok? Controller, controlador, o final é R, ele dá a ideia da pessoa que de profissão. Então, por exemplo, eu tenho teach, que é ensinar, que é o verbo ensinar. Quando eu coloco o ER, teacher, é o professor. Work é o verbo trabalhar. Quando eu coloco ER, worker, trabalhador. Mesma coisa que controller. Automatically, automaticamente, esse final li dá a ideia em português de mente. Similarity, similaridade. Configurable, configurável. Responsible, responsável. Esse final veio em português, vai ser esse able em inglês, ok? Bem, acredito que deu para ficar bem claro a função dos prefixos e sufixos. Na apostila que vocês têm acesso no ambiente virtual, tem várias tabelas com bastante palavras, usando diversos prefixos e sufixos. Vocês podem estar dando uma olhada, podem estar pesquisando o significado dessas palavras, podem estar acessando também outros sites onde vocês encontrem outras aulas que possam estar trazendo, agregando mais conhecimento a vocês. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos na nossa próxima teleaula.